Queridos irmãos, nessa semana de Casa em Casa nós vamos abordar um assunto sobre inveja, sobre carregar as cargas uns dos outros e sobre hospitalidade. Vamos ler alguns textos em conjunto e comentar sobre outros, né? Vocês devem ter lido em casa já. O primeiro deles é Gálatas 5, 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Exato. Vanglória é uma glória vã, né? É uma glória que não é para o Senhor, é uma glória que eu puxo para mim, correto? Né, todo? Exatamente. Nós temos que não fazer isso. Não fazer isso. Na verdade, isso tem uma consequência que estimula a inveja, que é uma obra da carne. A obra da carne, ela traz confusão, traz dificuldades e não constrói nada. Entende? Ela acaba trazendo dificuldades para o relacionamento dos irmãos, entende? Porque a gente está se vangloriando, muitas vezes nem merece, né? E isso levanta nos irmãos, entende? Aquela discussão, aquela inveja, né? Pai, ele está falando uma coisa que nem fez, né? Entende? Então, nesse sentido, assim, a gente precisa realmente tomar o cuidado, entende? Tanto de quem está fazendo esse comportamento, tanto o outro que está escutando, eles devem ficar atentos para que não façam uma coisa que não fizeram e que não desenvolvam um sentimento que é a inveja, né? E no texto de Tiago 3, de 13 a 18, fala que a sabedoria que vem do alto, ela gera paz, ela promove a paz. Exatamente. Né? E o contrário, fala que a sabedoria, que é terrena, ela é animal e demoníaca, ela é instintiva. Exatamente. Né? Daquelas coisas não é do da espírito, carne. das coisas da carne. Exatamente. Então, deixamos as coisas da carne e vivemos nas coisas do espírito. Exatamente. Se por acaso identificar inveja no nosso coração, abre com teu irmão, com o teu discipulador, com a tua esposa, com o teu marido, com os teus pais, e vamos tratar isso. Qualquer situação que crie confusão, que crie divisão, ela tem a obra da carne. E a inveja é um dos frutos que nós devemos combater, que a gente precisa tratar, precisa levar a sério. Um outro aspecto para a gente meditar é sobre levar a carga uns dos outros. Né? Exatamente. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Quer dizer, isso aqui é um mandamento, né? Determinou, né? Olha, todos vocês deveriam fazer isso, né? Levar as cargas uns dos outros. Nós vamos ver no texto lá de Coríntios 12, né, que fala a respeito do corpo, né? Porque para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se o membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, se vós sois corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. Isso significa assim de que nós precisamos ter o entendimento de que nós somos parte de um corpo, o corpo de Cristo, que tem vários membros, temos sentimentos, temos dor, temos sensações, calor, frio, e o que nós aprendemos nesse texto de que se todo o corpo se ajuda mutuamente, as mãos ajudam a se proteger contra quedas, os pés nos levam por caminhos seguros, o nosso corpo está funcionando normal, o corpo funciona bem, com a cooperação de cada um está cooperando, mesmo que às vezes é difícil a caminhada, mas todos nós andamos nos beneficiando do auxílio de todo o corpo. E eu acho que isso é uma coisa importante. As funções são diferentes, cada um de nós é diferente, né? Exatamente. Mas, se por acaso algum de nós não está se compadecendo quando tem alguém sofrendo, ou se alegrando quando tem alguém se alegrando, é motivo de nós avaliarmos o nosso coração também. Exatamente. Por quê? Porque se somos corpo, né, quando a gente bate um dedinho, né, todo o corpo sente. A gente já olha, a gente já faz, né, já tem o ai, 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 né? Mesmo que a gente viva sem murmuração, mas a gente sente. E no corpo de Cristo não é diferente.
né? Então, se por acaso a gente é uma pecinha desse quebra-cabeça que está fora do quebra-cabeça, nós temos que se encaixar para poder sentir e cooperar, né? E Exatamente. ajudar nessa mútua cooperação, né? Exatamente. Eu acho que assim a grande questão assim é de nós nos conscientizarmos de que nós fazemos parte de um corpo. Se nós não cumprimos com a nossa função, o corpo sofre. Amém. A gente deixa de ter um resultado melhor. Então, se todos nós desempenhamos a nossa função que todos nós temos, o nosso corpo funciona bom, de uma forma boa, né? Amém. 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 É isso que o Senhor espera de cada um de nós, né? Exatamente. Se encaixar na parte onde nós podemos e nas obras que de antemão Ele preparou para que nós andássemos nelas, né? Exato. O terceiro ponto é sobre hospitalidade. Hospitalidade. E aí em 1 Pedro 4, 8 a 10, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, bons administradores da multiforme graça de Deus. Em Hebreus 13, versículo 1 e 2 diz o seguinte: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. É uma coisa interessante aqui que a colocação de anjos, ela dá uma abrangência assim meio que universal, né? Quer dizer, não é, a gente não hospeda só, não cuida só, não é hospitaleiro só com gente da casa, né? Gente que a gente conhece, mas até os anjos, né? Quer dizer, até pessoas tão desconhecidas que, como diz o texto aqui, né, que alguns até receberam pessoas tão estranhas, tão diferentes, que, sem saber, acolheram anjos. Isso significa, então, que a nossa hospitalidade ela não precisa ter barreiras, não precisa escolher, entende? O que vale é o nosso coração, de sermos hospitaleiros, de compartilharmos as nossas coisas, entende? O que a gente tem está disponível, ele pode ser útil para alguém em determinado momento, e esse coração é que vale, né? Porque nós precisamos desenvolver esse aspecto de hospitalidade no sentido assim de que isso seja um comportamento normal. Pedro exortou a igreja no início no sentido de que pela hospitalidade, pelo amor fraternal que existia nos cristãos, eles acolhiam as pessoas estranhas. As pessoas se sentiam bem sendo acolhidas por esses irmãos. E aí eles falavam a respeito do reino, falavam a respeito do evangelho, falavam a respeito de Jesus para essas pessoas e o reino, através disso, se expandia. Então, esse aspecto de hospitalidade, ele tem um significado muito, muito prático, de nós podermos demonstrar o amor que Deus teve conosco, de nos cuidar, de nos tirar de um caminho errado, nos colocar num caminho certo, que nós podemos ser instrumentos nesse aspecto para as pessoas verem de que nós não somos apegados às nossas coisas, que nós não somos donos sozinhos, mordomos, né? né? Somos mordomos. Bons mordomos, entende? Que essas coisas... É o texto cita, né, Tober? E às vezes, a minha casa não é grande, ou a minha mesa não é tão grande para caber 4 ou 5 pessoas, né? A atitude é mais importante do que o lugar. Exatamente. Então, se tu não pode hospedar alguém na tua casa por algum motivo, tu pode dedicar tempo a essa pessoa numa atitude em algum lugar público, né? Tu faz um sanduíche, um pão com chimia, vai para dentro de um parque público, senta com ela e dedica tempo. A hospitalidade não necessariamente precisa de infraestrutura. É claro, às vezes precisa, né? Claro, mas é mais importante a atitude do que a infraestrutura. Exatamente. Embora que assim a gente vê assim que Jesus gostava Ir na casa, né? Ir na casa e entrar na casa, ter comunhão, porque isso é um resultado que é produzido nessa situação que desenvolve relacionamentos, Perfeito. que desenvolvem amizades, que desenvolvem coisas que são comuns, né, entre os irmãos, e isso é um fator assim que muitas vezes a gente precisa experimentar para ver
como isso é bom, né? Estava pensando no Zaqueu, né? Exato, é. O Zaqueu, quando o Senhor falou com ele, o Zaqueu, mesmo tendo sido convidado pelo Senhor para ir na sua própria casa, o Zaqueu abriu a casa, recebeu as pessoas, e isso gera uma comunhão que aí naquele dia chegou naquela casa, né, A salvação. a salvação e a vida, né? Então, nós podermos trazer gente para as nossas casas, para acolhê-las de um mundo tão confuso, tão corrida, onde as pessoas têm uma relação muito rápida, Sim. né? Às vezes as pessoas falam em 1.5 ou 2, né? Aquela velocidade super rápida, tudo muito rápido, né? Mas a gente poder trazer alguém para casa, para sentar com a pessoa, né? Para tomar um café, ou simplesmente para conversar, mas poder olhar olho no olho e ter um tempo de comunhão com atenção. Isso é hospitalidade, tá Isso é certo? hospitalidade. Isso aí acrescenta, vamos dizer assim, uma qualidade que a igreja vai desenvolver um relacionamento sadio. E isso gera fruto. Gera fruto. Porque aí o amor que flui, né, Exatamente. nesses relacionamentos, ele também transborda, né? Então, nós queremos nos desafiar e queremos desafiar vocês a serem mais hospitaleiros, né? A sermos mais hospitaleiros. Exatamente. E convidarmos uns aos outros para estar juntos. Vamos experimentar isso. Experimentar isso, né? Vamos, talvez, descobrirmos coisas totalmente novas, entende? Que essa hospitalidade que nós vamos desenvolver em nosso coração, ela acrescenta um relacionamento que, às vezes, a gente nem esperava. Isso me lembrou de Efésios 4:7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, ou seja, cada um tem, já existe. E para a gente poder experimentar, nada melhor do que estar junto, né? Exatamente. Do que passar um tempo junto e aí em casa Preferencialmente desenvolvendo isso, né? Podemos pensar nesse aspecto de uma forma um pouco mais prática, né? Carregar as cargas uns dos outros, ser hospitaleiros, nós podemos entrar numa dimensão maior e que possa ser uma conversa muito prática nos nossos grupos, né? Para estarmos desenvolvendo essas características, né? Esses dons nas nossas casas. Amém. Amém? Deus abençoe a todos.